Quando a gente coloca o jogo, né, da cabala, coloca o tarô cabalístico, a gente está tirando uma fotografia daquele momento, daquele indivíduo, daquela consciência em relação ao ambiente que ela está submetida. Só que as pessoas têm uma ideia errada daquilo. Muitos usam para divinação, para saber o futuro, tal, esse tipo de coisa, e que não é uma coisa muito consistente, porque como nós temos infinitas realidades alternativas, quando a gente faz uma pergunta do futuro para o tarô, ele geralmente traz uma resposta que não é consistente ou é inconsistente, porque ele vai buscar uma realidade alternativa cujo está ligado àquela resposta. Enquanto nós temos infinitas realidades, então a influência desse campo causa aí uma distorção. Então é ideal que a gente sempre faça perguntas do presente, veja a influência do passado e veja os caminhos possíveis para o futuro. É isso que o tarô traz, né, para a gente ter uma clareza maior. Não é nada de divinação, não é nada de saber, não é um oráculo, né? Ele é uma ferramenta poderosa para a gente buscar caminhos possíveis à luz do entendimento do que nos diz a árvore da vida e os caminhos, né, os caminhos possíveis da árvore da vida. Vem daí, né? Essa questão dos caminhos possíveis. Aí nós temos o outro elemento, que são os arcanos maiores, que vão de 1 a 22, né? Se você pensar que os arcanos menores são 10 casas, com 4 portais, nós temos aí 40 lâminas, né? Aí nós temos as 22 lâminas que são do tarô, da parte dos arcanos maiores, que são os caminhos possíveis, né? Que é quando... E esses arcanos maiores, eles representam o macrocosmos, ou seja, o ambiente o qual o indivíduo está submetido e os possíveis caminhos para a alma percorrer, para a consciência percorrer. Então é bastante interessante que você tem o microcosmos e o macrocosmos. Então você tem o self da pessoa e o ambiente, e ver como que isso se interliga. E aí é muito interessante e profundo, né, gente? Porque você tem ali infinitas possibilidades, e no momento que acontece a ressonância do campo do partilhante com as lâminas do tarô, aí você tem e mostra ali uma foto daquele negócio, e é extremamente assertivo. É muito impactante, porque eu posso dizer para vocês que todas as vezes que eu abri o jogo do tarô cabalístico foi muito impactante do ponto de vista dos caminhos possíveis, né? E eu sou uma pessoa, por ser matemático, engenheiro e tal, eu achava que tarô era a história da carochinha, né? Eu tinha o maior preconceito com isso, até estudar com profundidade o que é a abordagem, né? Então tem um princípio, funciona em cima de princípios quânticos, ele é muito, muito assertivo, e inclusive gera catarse. A pessoa que bota a leitura, a gente, por exemplo, às vezes você sofre catarse, quem está fazendo a consulta, e quem está passando pela consulta também passa por catarse. É uma coisa impressionante. Todas as pessoas que já passaram comigo na leitura do tarô depois relatam que passaram por algum tipo de catarse, ou diarreia, ou aumento de urina, ou inflamação de garganta, ou enjoo, vômito, esse tipo de coisa. Então sempre tem alguma questão ligada a isso. E aí nós temos um outro elemento, que é o elo de ligação do microcosmos ao macrocosmos, são as figuras da corte. O que são as figuras da corte? São aquelas figuras do valete, do cavaleiro, do rei, da rainha, que a gente conhece no nosso baralho tradicional, no nosso baralho convencional. Então, você tem os tarôs patriarcais, que as figuras são o rei e a rainha, o cavaleiro e o escudeiro, o valete, ou a dama, né? E você tem aí um baralho, que é o baralho matriarcal, que é o baralho de Thoth, que foi concebido aí por Alice Crowler, né? Que foi um estudioso das artes ocultas aí, inclusive desenvolveu um sistema de magia que é a magia telêmica, e que o tarô dele, ele foi baseado no sistema matriarcal. Então você tem a rainha, o cavaleiro, e aí você tem as outras figuras como o príncipe e a princesa. Então aí muda a figura. Então a figura do rei aí é representada pelo cavaleiro, porque remete aí à questão da tomada do poder pela força, né, essa questão que o centro
do poder realmente é o matriarcado, é a rainha e tudo gira em torno dela, né, pessoal? Então, a estrutura do tarô é dessa maneira, né, gente? Nós temos algumas questões que são importantes observar, do tipo, não pode deixar lâmina negativa na frente para guardar, você não pode abrir o baralho, o tarô de maneira aleatória, tem que ser para perguntas reais, você não pode fazer abertura, por exemplo, você vai estudar e abrir a leitura de maneira aleatória, porque isso gera impacto, porque tem toda uma interferência do campo quântico aí, e pode, inclusive, manifestar determinadas situações na vida de quem está estudando. Então, não se deve, não é recomendado se abrir o tarô de maneira aleatória, sempre para perguntas reais.